Vamos para análise com o historiador e professor Fernando Horta. O Fernando está sempre com a gente aqui às segundas, já está conectado comigo. Cadê o Fernando? Está por aqui. Oi, Fernando, tudo bom com você? Tudo bom, Thalita? Comigo tudo tranquilo. Brasília começa a chover, é um momento em que quem mora no Cerrado sabe que a beleza da natureza aqui começa a aparecer com força. Vamos esperar que isso também transborde para a política, né? Mas sem frio por aí. Aqui tá dando uma temperatura um pouco mais baixa do que nos dias anteriores. Deu um calor muito grande, mas agora tá baixando. Mas também não tem nada de 0, nem 9, que eu vi que Santa Catarina tá complicado. Aqui não, aqui tá uma coisa normal. Nesse momento, 20, 25, 26. Que delícia, aqui tá 12 graus, Fernando, tá uma friaca. Semana passada 34 graus, agora 12. Tá muito frio. Quero conversar com você com um assunto que pegou fogo, dominou as redes nesse final de semana, nesses últimos dias, né? Que é Cristiano Zanin. Quero te ouvir a respeito do nosso mais novo ministro, que tem tomado decisões que não tem agradado, particularmente, é claro, o campo progressista, né? Eu até separei algumas dessas mais recentes, cadê aqui, olha, nos últimos dias o Zanin foi criticado por ter votado contra a descriminalização da maconha para o uso pessoal, ele votou contra a equiparação de ofensas à população LGBTQIA+, ao crime de injúria racial, e não reconheceu a insignificância em furto de itens com valor de até R$100. Bom, são várias as linhas ali de entendimento em relação a esses votos. Quero saber qual é a sua. Então, Thalita, vamos lá. Eu conversando com algumas pessoas aqui em Brasília, tem duas linhas de explicação. A primeira é que diz o seguinte: o ministro Zanin está chegando na corte e, como quem chega na corte, é preciso de alguma maneira delimitar o seu espaço. Então, nos votos em que ele foi efetivamente vencido, nos votos em que a esquerda questiona muito o posicionamento dele, como, por exemplo, na equiparação da homofobia às ofensas raciais e na questão da descriminalização do porte, essa pessoa me disse, ele votou vencido, o que significa que o ministro tem uma margem para fazer política a partir dessa relação, né? E em outros votos, ele acabou seguindo também parte importante da deliberação do próprio tribunal, então que ele estaria se ambientando nisso. Eu confesso para você que fico desconfortável com esse tipo de análise, porque eu acho que um ministro chega ao Supremo ungido efetivamente pela escolha do presidente Lula e, obviamente, de uma eleição democrática com toda a participação da imensa maioria dos brasileiros. Então, eu acho que ele deveria chegar chegando, mas muita gente tem interpretado isso, que ele está buscando estabelecer os seus espaços. Mas há também quem diga que Cristiano Zanin sempre foi um conservador em todos os momentos e que a proximidade com o presidente Lula não transformou internamente as suas concepções, e que foi um enorme erro da esquerda não ter perguntado isso efetivamente antes da nomeação. E aí a gente tem que realmente pesar um pouco essas duas situações. Eu acho que um ministro já deveria chegar ao STF com posições muito claras e principalmente transparentes, né? E infelizmente não precisar fazer esse jogo político todo lá dentro. Agora, a história nos mostra que todos os ministros do STF fizeram esse processo de acomodação. A instituição do STF é uma coisa muito pesada e, de alguma maneira, essas questões se estabelecem. Vamos ver no voto do marco temporal. Agora, que é ruim a gente ficar vendo ministros indicados pelo presidente Lula votando efetivamente da mesma forma, teor, sentido e às vezes até em condições de argumentação inferiores aos ministros do Bolsonaro, que nós reputamos como claramente incapazes de estarem lá. Isso é. Pois é. Sabe que quando da indicação de Cristiano Zanin por Lula, a gente conversou com o Fernando Ideu, que é advogado criminalista, né, para saber a opinião dele também. E eu lembro que ele fez essa observação na época, que Zanin tinha tido uma atuação de muito sucesso, né, principalmente ali na Lava Jato, mas a gente não conhecia como ele pensava a respeito dessas pautas, né, tidas como de costume. E, de fato, agora a gente se surpreende um tanto, né, por talvez estar conhecendo o Zanin e a forma como ele pensa. Mas vamos dar um tempo, né, e é como você disse, a gente tem essas pautas importantes aí pela frente para ver como ele vai se posicionar. E ele não foi voto de Minerva em nenhuma discussão até agora, né, isso que você coloca no começo, a princípio. Então, ele decidiu ali acompanhar os seus pares para não divergir num primeiro momento também.
também não sei se compro esse entendimento. Mas, enfim, me decepcionei com esses votos até então e a gente vai ficar de olho na atuação de Zanin agora pela frente. Dito isso, tem uma outra questão que é relacionada a Michele Bolsonaro. A gente trouxe esse vídeo, né, de Michele debochando da Polícia Federal, e o que nos espantou, conversava aqui com a nossa equipe inclusive, é o fato dela estar muito soltinha fazendo piada sobre uma investigação que tem o marido como um dos principais ali investigados e ela mesma envolvida nesse escândalo de roubo de joias, de compra, revenda, na verdade de venda e recompra. Como que você vê Michele Bolsonaro neste momento? Ela continua sendo um personagem importante? Ah, sim, ela é uma personagem essencial nesse processo todo. Jair Bolsonaro só cresce efetivamente, a sua campanha eleitoral só toma uma possibilidade de fazer frente à campanha do presidente Lula em função da quantidade de absurdos que ele, durante o processo eleitoral, fez ali de entrega de dinheiro, facilitação de crédito, literalmente compra de votos, mas também pela exploração da figura da Michele Bolsonaro, que fez com que o Jair Bolsonaro se tornasse um pouco mais palatável para uma parte significativa das mulheres, né? Então ela continua sendo uma figura-chave. Agora a gente tem que entender o seguinte, existe a Michele Bolsonaro enquanto cidadã. Essa é uma pessoa amedrontada por essas investigações, indiscutivelmente amedrontada, porque sabe que está envolvida nisso tudo, sabe a quantidade de malfeitos que conheceu ou que deu causa. Então essa figura, mas essa figura fica no campo do privado. No campo do público, a figura que nós estamos vendo aí é a candidata a senadora Michele Bolsonaro, que vem numa onda fascista, e uma das características dessa estrutura fascista é exatamente desdenhar da política e de qualquer coisa que venha a ameaçar e tentar parecer o máximo possível como intocável, imbrochável, né? Tudo aquilo que o Jair Bolsonaro fazia o tempo inteiro. Então ela faz exatamente o que o Jair Bolsonaro faz do ponto de vista da mulher empoderada, que agora tem condições efetivamente de sambar na cara das instituições e das autoridades. Ela não pode deixar de fazer isso, porque se realmente a figura política de Michele Bolsonaro reconhecer a força das instituições, ela perde espaço, ela perde poder. Ela tem que continuar criando e vivendo esse personagem de que é intocável, que está acima de tudo e que sou uma perseguida. Então, o discurso dela é exatamente aquilo que os apoiadores dela querem ouvir, que ela não tem motivo nenhum para fazer isso e que ela não está preocupada com as instituições brasileiras que ela reputa como inconfiáveis e corruptas e tudo mais. Cabe a essas instituições, obviamente, chamar ela às favas nesse momento e fazer um pedido e perguntar que a senhora está debochando dessas instituições. Eu me lembro que quando houve aquela questão da presidenta Dilma Rousseff, na época se era golpe, não era golpe, né? A presidenta fez uma manifestação pública chamando de golpe e eu me recordo muito bem que a ministra Rosa Weber fez um pedido imediato para ela explicar o que era golpe ou não golpe. Então, está na hora do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de posicionamento também para baixar um pouco a bola dessa gente, porque pode parecer caricato esse tipo de manifestação, mas no fundo isso é o que dá força para a continuidade dessas ações disparatadas de ataque às instituições, bombas, ataques a ministros, ou mesmo aquela carta que nós vimos sendo deixada na frente da igreja do padre Júlio Lancelotti. Essas coisas estão conectadas, é o sentido de que eles são intocáveis e que todo o restante não tem condição moral de questioná-los. É preciso que as instituições dêem um basta nisso. Carta, inclusive, que teve autoria revelada, né? Um senhor deixou ali na porta da paróquia de Júlio Lancelotti e fazendo uma ameaça à vida do padre Júlio. Um senhor se deu ao trabalho de levantar às 6 horas da manhã para escrever uma ameaça de morte a um padre e colocar na porta da paróquia. É um absurdo, né? Em relação às joias sauditas, a gente tem também agora o depoimento de Mauro Cid na Polícia Federal, né? Mas não sobre joias sauditas, sobre o hacker Walter Delgatti. Eu não conversei com você na semana passada, né? O Fernando não esteve aqui com a gente na segunda, mas quero te ouvir sobre isso, tudo que tem acontecido em relação a Mauro Cid. Mauro Cid, então,
está depondo porque o hacker Walter Delgatti disse que Mauro Cid esteve presente no encontro dele com Jair Bolsonaro, no mesmo encontro em que eles negociaram ali ataque às urnas eletrônicas. Logo depois, inclusive, Walter Delgatti foi levado ao Ministério da Defesa para discutir ali também essa questão do ataque às urnas, né? Tem a questão do grampo, que o Bolsonaro queria que ele assumisse a autoria de um grampo de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Tudo isso está sendo discutido, está sendo ouvido, na verdade, em depoimento de Mauro Cid hoje na Polícia Federal. Como que você tem visto esse caso e aprofundar? Agora a gente está vendo se aprofundar, né? A Polícia Federal se aprofundando nesse depoimento do Mauro Cid, do Walter Delgatti. Vai dar em alguma coisa? Porque as revelações foram muito perigosas, né? Essa questão do grampo, essa questão do Ministério da Defesa sendo procurado pelo hacker. Como que você está vendo esse caso, Fernando? Mauro Cid e Walter Delgatti demonstram tudo que está errado na justiça brasileira, em especial na relação militares e mundo civil, né? Perceba que os dois participaram de crimes que podem ser, inclusive, colocados aí como crimes contra a democracia, contra as nossas estruturas de poder. Os dois estiveram envolvidos com as mesmas pessoas, os dois, em realidade, respondem por ações semelhantes de tentativa de ruptura da ordem e tudo mais, mas Mauro Cid é protegido pelos militares, enquanto Walter Delgatti é jogado aos leões. Então, quando a gente vê Mauro Cid indo dar depoimento de farda, quando a gente vê os militares permitindo que ele use a farda como um escudo, quando a gente vê deputados e senadores elogiando um suposto currículo desta figura, e a gente percebe efetivamente todos os poderes que estão em volta de Mauro Cid, a gente se pergunta se há exatamente essa ideia de república no Brasil, onde todos, teoricamente, deveriam ser tratados da mesma forma. Não é o que acontece. Mauro Cid está sendo protegido pelos militares, e essa proteção, no meu entendimento, está fazendo muito mal à instituição do Exército Brasileiro, que tentou fazer a mesma coisa com outras figuras. O problema é que Pazuello e alguns outros que também receberam semelhante benefício não estavam tão envolvidos em crimes e de forma tão escancarada e com provas tão claras quanto Mauro Cid. Eu acho que está na hora da justiça brasileira começar a se perguntar se efetivamente somos uma república ou não, se temos uma condição de igualdade para todos ou se não temos, porque assistir Mauro Cid correndo de uniforme de educação física militar todas as tardes no seu quartel e recebendo todas essas benesses, e ver efetivamente o que o Walter Delgatti está passando do outro lado, e veja que não estou dizendo que nenhum dos dois é inocente ou santo, mas a diferença de tratamento entre eles é brutal, não só a diferença de tratamento das instituições, mas também a diferença de poder que as instituições estão dando a cada um destes dois indivíduos. Mauro Cid está sendo tentado, está sendo questionado. Vai continuar assumindo essa narrativa de que é o único responsável por tudo, ou efetivamente vai dar vazão àquilo que a justiça quer e contar toda essa ramificação de poder e de crime que ficou em torno de Jair Bolsonaro? Delgatti abriu a porta e disse: eu conto, eu falo o que aconteceu. Cabe agora a Mauro Cid decidir se ele vai morrer, na realidade, morrer que eu digo se vai terminar, né, no fundo desse processo de prisão como único culpado, ou se vai colocar em prática um pouco daquilo que ele aprendeu ou que deveria ter aprendido no Exército sobre honra, sobre correção, sobre justiça, e a partir daí parar de ficar defendendo o criminoso. Essa é a grande pergunta que está lá, que a PF vem trabalhando muito claramente para ver se faz ele responder. A meu entendimento, sabe, Thalita, é que ele não vai responder. Ele vai continuar abraçado naquelas proteções que o Exército oferece a ele. Aliás, tem uma narrativa aí na imprensa hoje de que o relatório de Elisiane Gama na CPMI dos atos golpistas vai trazer um indiciamento de militares específicos e não da corporação, não das forças militares, né? Traz que seriam esses lobos solitários que seriam apontados ali atuando ao redor de Jair Bolsonaro, envolvidos nesses esquemas. Como que você vê isso? Livrarem as forças militares e o exército e apontarem os dedos só para alguns personagens envolvidos nesses esquemas? Dos grandes problemas da gente ser historiador, Thalita, é que a gente fica vendo as coisas serem repetidas e repetidas e repetidas o tempo inteiro, muitas vezes com finais semelhantes, sem que a gente possa efetivamente sequer ser ouvido.
Me parece que há uma coisa maior do que isso, me parece que há já um consenso, incluindo aí partes do próprio governo Lula, por um processo de anistia mais ampla, que iria também a outras questões, passaria por uma remodelação ideológica, não do Exército em si ou das Forças Armadas, mas da forma como o governo se relaciona com isso, e eu tenho a impressão que tudo isso vai servir para colocar todos os crimes que o mundo militar cometeu durante efetivamente o governo Bolsonaro embaixo do tapete. Eu tenho a impressão que esse seria um dos piores legados que o presidente Lula, o governo do presidente Lula poderia trazer para o país nesse momento. Nós estamos perdendo uma chance muito grande de passarmos um pouco dessas histórias institucionais, dessas instituições militares a limpo. Claro que isso não se resolve da noite para o dia, mas esconder o que foi feito ou tentar buscar acordos que efetivamente não coloquem a público e de forma transparente o que ocorreu, é, sinceramente, permitir que isso ocorra novamente no futuro, como nós já vimos, nós falamos o tempo inteiro, os historiadores comentam isso o tempo inteiro, a não punição dos agentes públicos e das suas práticas cometidas entre o período de 64 a 85 é que permitiu efetivamente esse levante de generais e coronéis durante o governo Bolsonaro e que levou a mais de 700 mil mortos durante a pandemia, mais de pelo menos 30 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, 15 milhões passando fome. Quer dizer, vamos cometer o mesmo erro de novo? Vamos fingir que nada aconteceu e continuar acreditando que as Forças Armadas brasileiras se regem por tudo aquilo que eles julgam que fazem, que é correção, honestidade, honra, sendo que todos os exemplos históricos nos mostram que não é isso. Esse é um grande problema que nós, historiadores, enfrentamos o tempo inteiro. A gente vê as mesmas decisões serem tomadas novamente pelas pessoas com razões um pouquinho diferentes, mas que terminam no mesmo problema. Nós vamos ficar tomando golpe, Thalita, em looping nos próximos anos, caso seja essa a escolha. Puxa vida. Fernando Horta, ponto alto da semana, no que devemos ficar de olho? Nós devemos ficar de olho especificamente na África. A África que recebeu aí uma enorme atenção a partir da reunião do BRICS, né, com a entrada especificamente da Etiópia, do Egito, ela parece estar novamente no centro das disputas geopolíticas. Nós temos a questão do Níger e todo o problema que está acontecendo ali com relação ao colonialismo francês. As coisas não se apaziguaram e nós temos ainda uma possibilidade grande de estarmos em uma confrontação de guerra na região. O Níger mandou cortar nesse momento, hoje pela manhã, energia elétrica, água e comida da embaixada francesa. Já tinha dado ordem para que os franceses retirassem todos os seus exércitos do seu território. E isso está provocando uma série de atribulações lá. Com a entrada de alguns países africanos no BRICS, a pergunta que se faz é, será que toda essa ordem geopolítica que o BRICS está pretendendo questionar já não pode começar a bater a porta do grupo e que ele tenha que efetivamente se manifestar a respeito disso, ou vão fingir que essas questões africanas não interessam e vão tentar minimizar o problema ali? Me parece que nós estamos caminhando rápido demais para uma confrontação entre essa ordem ocidental e oriental. A África, nesse momento, é um pouco desse epicentro. Puxa vida, a gente está de olho nessa questão do Níger. De manhã a gente tem discutido no Geopolítica em Foco, nosso novo programa aqui da TVT, a gente tem discutido essa questão. Então, acompanhem também, que a gente tem comentado bastante. Vamos ficar de olho no Níger, sim. Horta, muito obrigada. É sempre um grande prazer te receber por aqui. Uma ótima semana para você. Beijo grande, viu? Até semana que vem. Obrigado, Thalita. Um beijo para todo mundo e vamos que a semana promete.